Louvado seja nosso Senhor bom Jesus. Queridos irmãos e irmãs, romeiros, iguapenses, que se fazem presentes neste santuário para juntos celebrarmos esta liturgia do 15º domingo do tempo comum. Eu gosto sempre, antes de iniciar a reflexão, de dar um tema central para a nossa meditação, para a nossa reflexão. E se nós olharmos a liturgia da palavra de hoje, nós vamos perceber que o centro da liturgia da palavra é a própria palavra de Deus e a sua ação transformadora em nossas vidas. É a palavra de Deus que vem ao encontro do nosso coração e é capaz de nos transformar, é capaz de trazer mudança para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. Nós ouvimos a primeira leitura extraída da profecia de Isaías, e esta palavra ela nos convida a uma profunda conversão e a uma profunda renovação. E principalmente, renovação da nossa confiança em Deus. Diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, diante das crises que vão se apresentando nas nossas vidas, a nossa confiança em Deus, como se ela fosse uma bateria, ela vai diminuindo. Nós vamos nos distanciando de Deus. É como se nós fôssemos nos decepcionando com Deus a partir das nossas dificuldades, a partir das nossas decepções. E o profeta, ele hoje vai nos dizer exatamente que a palavra de Deus é fecunda, que a palavra de Deus é eficaz. E ele vai usar dois exemplos. Um deles é muito comum a nós, que é a chuva, o outro, a neve, talvez não seja tão próximo da nossa realidade, mas por isso vamos ficar com o exemplo da chuva. A chuva, ela irriga a terra. A chuva, ela faz a terra germinar, ela faz as sementes crescerem, ela faz as plantas crescerem e darem frutos, mas isso tudo leva tempo. Isso não acontece do dia para a noite. Então essa palavra de Isaías hoje, ela vem nos dizer que nós devemos ter paciência. Paciência com as coisas de Deus. Porque se nós cuidamos de uma planta e nós colocamos muita água nessa planta, o que vai acontecer com ela? As raízes vão apodrecer e ela vai morrer. Porque nós colocamos muita água. Assim também é com a nossa vida. Se nós temos muita pressa, se nós queremos algo muito rápido, nós vamos sair do nosso caminho. Nós vamos perder o nosso rumo, vamos perder a nossa direção e vamos apodrecer para esta vida. Por isso, irmãos, é preciso que nós tenhamos paciência, saibamos esperar, saibamos respeitar o tempo de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, vai nos dizer Isaías hoje, ela não é semeada, ela não vem até nós e volta sem dar frutos. Essa é a promessa de Deus. Toda palavra semeada vai dar frutos. Pode demorar um pouquinho, a gente pode achar que Deus se esqueceu de nós, a gente pode achar que a nossa oração não está sendo suficiente, que nós estamos rezando pouco. A gente pode se decepcionar, mas tenham a certeza, a palavra de Deus sempre dará frutos. Por mais que a superação das nossas dificuldades, por mais que aquele sofrimento que você está passando nesse momento, todos nós certamente estamos passando por alguma dificuldade nesse momento.
maior ou de menor grau. E ainda que essa tempestade nas nossas vidas demore a passar, uma coisa é certa: aquele que se apega a Deus, aquele que se apega à sua palavra, com certeza alcançará aquilo que espera. No tempo de Deus, na vontade de Deus, por isso sejamos pacientes e esperemos o tempo necessário para que a semente que Deus planta no nosso coração com a sua palavra dê frutos. E o Evangelho também, ele vai tratar exatamente desta temática, a parábola do semeador. Aqui nós iniciamos uma série de catequeses de Jesus, começa hoje e ainda vai se estender pelos próximos 2 domingos. No total nós vamos ouvir 7 parábolas contadas por Jesus neste trecho do Evangelho de São Mateus. Hoje nós ouvimos a primeira parábola. Todas essas parábolas, elas vão falar do reino de Deus e também dos mistérios que envolvem este reino. Essa parábola do semeador, se nós pudéssemos dizer, ela é uma espécie de autobiografia de Jesus. Jesus está falando dele mesmo. Então, ele é o semeador que sai para semear. Ele é aquele que sai para lançar as sementes. E essas sementes vão ser lançadas em 4 tipos de terrenos diferentes. O primeiro deles, à beira do caminho. Depois, no terreno pedregoso. Depois, no terreno coberto de espinhos. E, por fim, na terra boa. Então, são 4 tipos diferentes de terrenos. E, como consequência, as sementes vão brotar de 4 formas diferentes. O que essa palavra quer nos mostrar? O semeador é o mesmo. O semeador é Jesus. A semente lançada é a mesma. É a palavra de Deus. É a sua palavra. Ela é lançada para todos, indistintamente. Portanto, a palavra de Deus, o reino de Deus é algo universal. É algo para todos, sem exclusão. O que muda neste cenário? O semeador é o mesmo, a semente é a mesma. O que muda é o terreno onde a semente vai ser lançada. Este terreno, irmãos, é o nosso coração. Como está o nosso coração para acolher a palavra de Deus? Como está o nosso coração para acolher essa sementinha que Jesus vem colocar hoje no coração de cada um de nós? E vejam, isso está baseado num costume do tempo de Jesus. É um exemplo muito próximo ali àquele povo. O semeador, diferente de outras técnicas que nós conhecemos hoje, ele não preparava o terreno antes. Era um costume que ele lançasse as sementes do jeito que estava. E depois que as plantas começavam a crescer, ele separava aquelas plantas que eram boas do joio, da erva daninha. Nós vamos ver em outros evangelhos Jesus dar esse exemplo. Então era uma semeadura diferente, ou seja, era uma semeadura que não se importava como estava o terreno. Deus não se importa de que forma está o seu coração hoje. Ele não se importa se o seu coração é terra boa, se o seu coração está com pedras, se o seu coração está com espinhos, se o seu coração está na beira do caminho, aquela fé que vai só pela beirada, aquela fé que você manifesta de vez em quando. Deus não se importa. Hoje, Ele está lançando a sua palavra. Hoje, Ele está te chamando à salvação. Hoje Ele está te chamando a transformar a sua vida, a fazer a sua vida dar frutos. Cabe a você acolher ou não essa palavra. Deus não se importa se você vai dar 100 frutos,
se você vai dar 60 frutos, se você vai dar 30 frutos. O Evangelho termina assim: cada semente vai dar uma quantidade de frutos. Deus não se importa com resultados. Deus não se importa com números, mas Ele se importa que a gente esteja no caminho. Ainda que o nosso coração hoje seja aquele coração cheio de pedras, aquele coração cheio de espinhos, Deus se alegra com a sua presença neste santuário, nesta celebração, para manifestar a Ele a gratidão, para manifestar a Ele o desejo de conversão, para manifestar a Ele o desejo de mudança. Deus nos espera. Deus quer cada um de nós junto dEle. Não importa que estado estamos hoje. Isso também serve de lição para nós. Muitas vezes, a gente olha para os nossos irmãos e a gente julga que eles não são merecedores da graça de Deus, que eles não são merecedores da palavra de Deus. Às vezes a gente chega na comunidade, olha aquele irmão que tem uma vida lá meio torta, e a gente diz: uai, mas o que esse sujeito está fazendo aqui? Por que ele veio rezar hoje? Ah, ele com aquela vida torta, ele amigo daquela pessoa, daquela, ele faz isso, ele faz aquilo. Deus não se importa com os corações em que Ele está semeando a sua palavra. Por isso nós também não devemos nos importar. Nós devemos acolher, nós devemos amar. O Papa Francisco vai dizer: se um pecador busca a Deus, quem sou eu para julgá-lo? Jesus termina o Evangelho dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Ele é o único que pode julgar os nossos corações. Ele é o único que pode dizer se vale a pena ou não lançar sementes no nosso coração ou não. Por isso, antes de julgar os tipos de terreno, Jesus hoje está nos alertando. Vocês vão encontrar vários tipos de pessoas pelo caminho. Quando falarem do Evangelho, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá onde você estuda, lá com os seus amigos, você vai encontrar vários tipos de pessoas. Você vai encontrar aquela pessoa que até simpatiza com a mensagem do Evangelho, mas não dá muita importância. Estes são aqueles que estão à beira do caminho. Você vai encontrar aquelas pessoas que estão com o coração cheio de pedra e se empolgam com a mensagem. Rapidamente ela começa a dar frutos, mas de repente a mensagem seca na sua vida. São os corações cheios de pedras, cheios de espinhos. Aquela pessoa que ouve a mensagem do Evangelho se empolga, mas as coisas da vida, as importâncias que dá às coisas do mundo, acabam sufocando a sua mensagem. E por fim, você vai encontrar pessoas disponíveis, dispostas, com os ouvidos e os corações abertos para ouvir a palavra. Vamos encontrar todo tipo de gente. E não devemos ser aqueles que escolhem a quem falar ou não do Evangelho, a quem falar ou não da palavra de Deus, a quem devemos ou não continuar a mensagem de Jesus. Que nós possamos, com esta palavra hoje, refletir qual é o terreno do nosso coração, como está o terreno onde a palavra de Deus está sendo lançada e, sobretudo, de que forma nós podemos fazer esta palavra dar frutos a partir do nosso coração, a partir do nosso terreno, na vida das outras pessoas. De que forma eu estou confiando em Deus na minha vida, diante das dificuldades, diante dos problemas com o terreno da minha vida? Como eu estou confiando que Deus é capaz de fazer dar frutos a sua palavra na minha vida? Será que eu acredito que a palavra de Deus não volta para Deus sem que antes produza frutos na minha caminhada? Fiquemos com estas reflexões
pedindo de Deus a graça de que nunca nos falte a semente da sua palavra no coração, que Ele nunca deixe de regar as nossas vidas com o seu Espírito Santo, e assim nós possamos, a nosso tempo, ao nosso modo, produzir cada vez mais frutos com o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.